Olá pessoal, sou Felipe Medeiros, instrutor de Física do projeto Conhecimento e Emancipação Social da parceria FATEC-UERJ, e no vídeo de hoje a gente vai resolver e comentar as questões para o processo seletivo do CEDERJ de 2021.1. Vamos então a essas questões. Questão 17. A andorinha é aquele animal que se empoleira em nossas varandas, que faz seus ninhos em nossas casas e que vai de um lado para o outro de nossas cidades. As migrações de andorinhas começam em setembro e se estendem por cerca de 2 meses. Estima-se que uma andorinha pode viajar cerca de 71 mil quilômetros por ano. Uma pesquisa publicada na revista Science, em 2009, destaca que, graças a um dispositivo eletrônico, uma espécie de mochila eletrônica de cerca de 1,5 gramas, colocada nas costas dessas pequenas aves, foi possível calcular a velocidade média das andorinhas no trajeto entre hemisférios norte e sul. Se uma andorinha azul fez o trajeto entre a Amazônia e o estado americano da Pensilvânia em apenas 15 dias, considerando que a distância entre estas duas localidades seja de 15.480 quilômetros, o tempo que essa mesma andorinha, mantendo a velocidade média de viagem relatada, percorreria uma distância entre Rio de Janeiro e São Paulo, que são, em média, 430 quilômetros, seria de... Isso é uma questão fácil de velocidade média, né? Ele fala que vai manter a mesma velocidade média utilizada no trajeto Amazônia e Pensilvânia, então a gente só precisa calcular essa velocidade média. 15 dias, cada dia tem 24 horas, se você multiplicar, né, por 24, esses 15, você vai encontrar 360 horas. Velocidade média, por definição, variação do espaço dividido pela variação do tempo, então basta dividir, né, os 15.480 pelas 360 horas. Você vai achar que a velocidade média dela são 43 quilômetros por hora. Agora, usando essa mesma fórmula da velocidade média, sendo ΔS sobre ΔT, distância percorrida em função, dividido pelo tempo, a gente vai isolar o ΔT, que agora o que a gente quer encontrar é quanto tempo vai levar para percorrer Rio de Janeiro-São Paulo, vai utilizar a mesma velocidade média, que é os 43 quilômetros por hora, só que dessa vez o ΔS vai ser de 430. Uma conta bem fácil, né, que dá 10 horas. Então notem que nessa questão nem precisamos fazer conversão nenhuma de unidades. Uma questão bem simples para a gente começar as questões de física desse processo seletivo. Totalizando aí 10 horas, então nossa resposta é o item B. Vamos à nossa próxima questão. 18. Os pregos são hastes em geral feitas de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada. Essas peças podem ser feitas de diversos materiais, se apresentam de tamanhos diferentes e sua função é unir objetos. A figura a seguir representa uma imagem do desenho animado Phineas e Ferb, finalizando um de seus grandes projetos. Antes de fixar o último prego na madeira, o pequeno Ferb se pergunta: por que essa pequena haste não funciona tão bem se utilizada ao contrário, ou seja, se você bater na ponta afiada e deixar a ponta achatada colada na madeira? A eficiência da fixação do prego, referente à posição a qual é colocado em contato com a superfície onde se deseja fixá-lo, que é a pergunta do Ferb, é melhor explicada pelo conceito de... Bom, o conceito aqui ele é o conceito de pressão. A definição de pressão é força dividido pela área essa de que seja de contato. Esse é um dos motivos que, por exemplo, né, uma pessoa de salto alto, a ponta do salto afunda na areia, enquanto um Jeep, bem mais pesado, né, não afunda, porque a área de contato do salto alto é muito menor do que a área do Jeep. Então, a pressão que ele vai exercer, que o salto vai exercer no caso, é muito maior do que a pressão que o Jeep vai exercer na areia. Utilizando essa mesma ideia, esse mesmo conceito, né, a gente tem uma menor área de contato na ponta do prego, ou seja, a ponta afiada, do que na outra ponta, que é a ponta achatada. Por isso que quanto mais fina, né, quanto mais afiada for essa ponta, melhor vai ser a nossa eficiência de fixação, que é a pergunta dele aqui, né? Então, lembrando que pressão é força dividido por área, se você diminui a área, você aumenta a pressão, dado uma força constante, né? Então, quanto menor for a área da ponta desse prego, dado uma dada força, melhor vai ser a eficiência dele, a pressão que ele vai exercer na madeira para ele penetrar e prender
esses objetos, né? Unir esses objetos. Então, com isso, nós temos aí a resposta como sendo pressão. Vamos então à próxima questão. Questão 19. De acordo com o princípio de Arquimedes, quando o corpo está totalmente submerso, ou mesmo parcialmente submerso em um fluido, líquido ou gás, né? Em equilíbrio, este exerce sobre o corpo uma força vertical dada pelo vetor E, denominado empuxo, cujo sentido é para cima, isso é, oposto ao sentido do peso, o vetor P do corpo, que aponta para baixo. As figuras 1, 2, 3 e 4 representam 4 situações nas quais 4 esferas estão totalmente ou parcialmente submersas em um tanque que contém água. Apesar de serem constituídas de materiais diferentes umas das outras, né, todas as esferas possuem o mesmo volume V. Sabe-se que, nas figuras 2 e 3, as esferas têm metade do seu volume submerso. Então, o volume submerso é V sobre 2, lembrando que todas elas têm o mesmo volume. Ao comparar o módulo dos empuxos E1, 2, 3 e 4, que se referem respectivamente às forças que a água exerce sobre as esferas nas situações representadas nas figuras 1, 2, 3 e 4, é correto afirmar que, bom, para isso a gente precisa da definição de empuxo. O empuxo ele é dado por massa do fluido deslocado, tá? Isso é muito importante, é do fluido deslocado pelo objeto vezes a gravidade. Só que a gente sabe que a gente pode escrever densidade, né, como sendo massa dividido por volume. Se a gente passa o volume multiplicando, a gente encontra que a massa pode ser escrita como densidade vezes volume. Isso dá para a gente que o empuxo é densidade do fluido, o volume que ele foi deslocado, que coincide com o volume do objeto que foi colocado submerso ou parcialmente submerso nele, vezes a gravidade. Agora, se vocês repararem, todas essas figuras 1, 2, 3 e 4, o fluido é água. Então a densidade em cada uma das figuras vai ser a mesma. A gravidade G também vai ser a mesma. Então a única coisa que vai mudar é o volume, ou seja, o volume do objeto que foi submerso nele. Só que notando a figura 1 e 4, dá para ver que todo o objeto está submerso. Então a gente tem que o empuxo 1 e o empuxo 4 vão ser densidade da água vezes o volume V vezes gravidade. Ou seja, o empuxo 1, o módulo, perdão, né, do empuxo 1 vai ser igual ao módulo do empuxo 4. Agora, ele diz no enunciado que as figuras 2 e 3 têm o volume submerso de V sobre 2. Então, aquele VF, que é o volume do fluido deslocado, vai ser V sobre 2. Por isso, né, o empuxo 2 e 3 vão ser densidade da água, volume dividido por 2, vezes a gravidade. Então, notem que o módulo do empuxo 2 e 3 vão ser iguais. E eles são menores do que o empuxo 1 e 4. Então, por isso, nós temos aí como resposta o empuxo 1 é igual ao 4, e eles são maiores do que o empuxo 2, que é igual ao 3. Totalizando aí, né, como gabarito, a letra D. Vamos à nossa próxima questão. O texto e as figuras abaixo referem-se às questões 20 e 21. Peço, né, é um pouco tardio, mas peço perdão pela minha voz, eu estou com um probleminha de garganta, mas acho que dá para entender o que eu estou explicando. Então vamos lá. O fenômeno eletromagnético é a base do funcionamento de alguns aparelhos da atualidade. Carregadores de celular via wireless ou cooktop por indução são exemplos. Uma placa de cooktop por indução, ou também conhecido como forno de indução, tá? É composta por um enrolamento indutor, o primário de um transformador, colocado sobre uma placa de vitrocerâmica alimentada por uma fonte de tensão de frequência 50 a 60 Hz. O utensílio de cozinha, né, panela, frigideira, leiteira, etc., funciona como um enrolamento de uma espira, que é o secundário de um transformador, no qual surge uma corrente induzida. A intensidade dessa corrente aquece o utensílio por efeito Joule. Aí nós temos o esquema de como é, né? Nós temos
a bobina energizada, que vai ser a parte do fogão ligada à tomada. Essa bobina energizada vai gerar o campo magnético, que está ali representado logo abaixo dela. Nós temos o painel cerâmico, né? A ideia é que ele seja isolante, para não gerar correntes nele ali, né? Não, podendo não danificar ou dar choque, coisas do tipo. E quando você coloca a panela em cima desse painel cerâmico, vocês podem notar que o campo magnético vai atravessar essa panela e vai gerar um campo induzido ali, né? Que vai gerar correntes atravessando aquela panela. E a gente sabe que correntes em movimento geram o conhecido efeito Joule. Por exemplo, o funcionamento do chuveiro elétrico que nós temos, né? A corrente atravessa a resistência se aquece, e quando entra em contato com a água, há essa transferência de calor, né, da resistência para a água, por isso que a água esquenta. Então, é um princípio bem parecido com esse do forno de indução. Mas vamos então às nossas questões. Questão 20. Uma das condições necessárias para que o funcionamento do fogão à indução, esse cooktop por indução, é que o fogão esteja ligado a uma fonte de 220 volts? Bom, se isso fosse verdade, aqui, né, em Friburgo a tensão é 220 volts, mas existem diversas velocidades, países e coisas do gênero que que a tensão é 110. Isso significaria que você não poderia usar esse forno de indução lá, que a gente sabe que é mentira, né? Então, não é estritamente necessário que a fonte de tensão seja 220 volts. O que é necessário aqui, que a gente tem como explicação desse fenômeno, é o fenômeno de indução eletromagnética, né, dado pela lei de Faraday. A lei de Faraday diz que uma força eletromotriz, tá, ela só vai existir se você tiver variação de fluxo magnético. Fluxo magnético é o campo magnético que atravessa uma determinada área, tá? Conceitos bem abstratos, né? Mas você tem um campo magnético atravessando uma determinada área. Só que só há essa variação de fluxo magnético se ou a área não for constante. Você pode imaginar, por exemplo, eu tenho um pendrive aqui. Você pode imaginar, por exemplo, que esse pendrive fosse um ímã. E aí eu tenho essa área. Se eu estiver chegando perto, mas a área continua a mesma, eu estou gerando uma variação de fluxo magnético, né? De fluxo das linhas de campo magnéticas. O mesmo se dá se o ímã estiver parado e a área estiver diminuindo ou aumentando. Eu também vou ter uma variação de fluxo magnético. Aqui a gente pode imaginar que a área não vai estar aumentando nem diminuindo, você não fica mexendo na panela, no fogão ou coisas do tipo quando está havendo, né, o cozimento dos alimentos. O que dá para a gente que, se a fonte de tensão que alimenta o fogão for uma fonte alternada, o campo magnético gerado por ela é um campo que vai estar variando no tempo. Ele não vai ser um campo constante, como, por exemplo, o campo de um ímã. Então, como resposta, a gente tem que a tensão da fonte que alimenta o cooktop, o fogão, deve ser uma corrente alternada. Por exemplo, você poderia ligar, né? Óbvio que é um experimento muito aleatório, muito, talvez até um experimento mental, mas você poderia conseguir uma bateria, né, de 220 volts, ligar o seu fogão, e como a corrente gerada ali, né, e a tensão ali seriam constantes, você não teria o funcionamento correto do seu aparelho. Agora, se você tem uma fonte de tensão alternada, você gera um campo magnético que não vai ser constante, isso vai variar o fluxo magnético que esse campo, né, produz em contato com a panela, e essa variação vai produzir as correntes e o campo induzido ali na panela, que vão, por efeito Joule, esquentar e cozinhar o alimento. Então, como isso, nós temos resposta, o item B. Vamos à próxima questão, ainda referente a esse texto. 21. Sabendo que a potência total de uma boca de um cooktop de determinada marca é 1,5 kW, ou seja, 1.500 watts, né, desculpe, e que o rendimento para o aquecimento é de 80%, ou seja, desses 1.500, só 80% vai ser utilizado para aquecimento. Então, ali a primeira coisa que eu fiz foi calcular essa potência PR, que é a potência de rendimento, né?
ela é 80% da potência total. Isso é uma conta simples, né? A gente sabe que 10% seria 150, 20 seria 300. Se você multiplicar por 4, você tem 1.200 watts de potência de rendimento, né? Potência que vai ser, de fato, transferida, né? Vai ser utilizada no aquecimento, né? O tempo necessário, em valores aproximados, para elevar a temperatura de 2 litros de água de 28 graus a 100 graus será de... Vamos começar aqui, então, com o nosso ΔT, né? Ele quer variar de 28 a 100. Então, ΔT é a temperatura final menos a inicial, 100 menos 28, a gente vai encontrar 72 graus Celsius. Então, esse é o ΔT que a gente quer. Se ele está falando de aquecer um líquido, a gente sabe que o calor ele é igual à massa desse líquido, vezes o calor específico, a constante C ali, né, vezes a variação de temperatura. Só que eu quero chamar a atenção que essa fórmula ela é toda feita em caloria. E a gente tem a nossa potência lá em watts. Então a gente vai ter uma conversãozinha. Mas vamos terminar de ler os dados da questão. Dados: o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então a gente ainda tem mais um outro problema aqui, que ele está dando em grama, e a massa, ele disse uma quantidade de 2 litros de água. A massa específica da água é 1 kg por litro. Se eu tenho 2 litros, eu tenho 2 kg. Passando para grama, 2.000 gramas. Sem nenhum problema de conversão também, né? Coisas bem simples. E o equivalente mecânico do calor, né? Nós temos que 1 caloria vale aí 4 joules, para arredondar para o nosso problema. Bom, sabendo que a potência de rendimento vão ser de 1.200 watts, e a gente sabe que a potência é a variação do trabalho dividido pela variação do tempo, a gente descobre que o trabalho vai ser então potência vezes o tempo. Só que isso está em joule. E a nossa fórmula ali está em caloria. Então, a gente vai fazer por regrinha de 3 aqui a conversão. 1 caloria são 4 joules, então esse W minúsculo, que seria o trabalho em calorias, vai ser equivalente a essa potência, né? Deveria ter um índice R que eu me esqueci de colocar, mas a potência de rendimento vezes o ΔT. A gente vê então que o nosso trabalho agora em caloria, ele vai ser potência de rendimento vezes o tempo, dividido pelo 4, que é o fator de conversão dado no enunciado. Se o calor ele vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, o calor que vai ser injetado ali para elevar essa temperatura da água de 28 a 100 graus Celsius, que vai entrar no lugar do Q, vai ser exatamente o nosso W minúsculo, que é a potência vezes a variação do tempo, dividido por 4. Isso vai ter que ser igual, né, a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Então, a gente tem, isolando esse ΔT, que é o que ele está perguntando, né, quanto tempo vai demorar, que o ΔT vai ser, o 4 passa multiplicando, fica então, né, 4 massa da água, calor específico, vezes a variação de temperatura, dividido pela potência de rendimento. Ali eu só abri os valores, né, o 4 vezes a massa da água, que são 2 kg, só que eu preciso escrever em grama por causa da constante C, então 2.000 gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 72 graus Celsius. Isso tudo dividido pela potência de rendimento, que são 1.200 watts. Se vocês fizerem essa conta aí, né, vocês vão encontrar 480 segundos. E aí você olha lá você acha que terminou, olha lá as opções e está tudo em minuto. Conversão bem simples, né? O nosso ΔT em minuto vai ser 480 segundos. Como eu comento em todo vídeo, a gente só pode multiplicar ou dividir por 1, para não alterar a igualdade. Então eu vou multiplicar e dividir por 1 minuto. Só que no numerador eu vou manter o 1 minuto. No denominador, eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, multiplicar por 1 minuto e dividir por 60 segundos não altera a igualdade. E não só isso, né? Eu tenho a unidade de segundo sendo simplificada, restando apenas a de minuto. Então eu fico que o meu tempo em minuto vai ser 48 sobre 6 minutos, que dão 8 minutos. Isso dá para a gente como resposta o item A. Vamos à próxima questão, então. 22. Fake news. Só tomar uma água. Bom,
Vive-se em uma época no qual há ampla divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news. Com o avanço no desenvolvimento das ferramentas tecnológicas e com a ampliação do acesso à internet, uma informação falsa pode ganhar amplitudes nunca antes pensadas. Atualmente, né, na época desse processo seletivo, enfrenta-se uma pandemia, a do Covid-19, que impôs uma série de restrições e fez com que novas relações sociais, como o afastamento e o isolamento social, fossem desenvolvidas. Shoppings, supermercados e farmácias têm exigido o uso de máscaras, álcool em gel e aferição de temperatura de seus clientes e funcionários. Pelo grande fluxo de pessoas, a aferição de temperatura é viável e eficiente com o uso de termômetros infravermelhos. A utilização desses termômetros tem sido alvo de fake news, o que tem feito com que muitas pessoas não permitam que o referido aparelho de medida seja direcionado à sua testa. Segundo essas informações, um termômetro infravermelho nunca deve ser apontado para a testa de ninguém, especialmente de bebês e crianças pequenas, por isso pode causar danos à glândula pineal, localizada no cérebro e responsável pela produção de hormônios. De acordo com o conhecimento de física sobre radiações, essa informação não faz sentido, pois. Vamos pensar então no problema, né? O que é esse termômetro infravermelho? Ele é uma pistolinha, assim como mostra a imagem ali abaixo do fake news, onde você aponta para a testa da pessoa e no visor, como dá para ver ali, né, mostra a temperatura. Como que funciona? Aí é que entra. O público está 100% enganado quando acha que esse termômetro dispara alguma coisa. Muito pelo contrário. A gente sabe que todo o corpo, né, ou praticamente todo o corpo, ou a maior parte deles, que a gente possa dizer todo o corpo, né, ele age de acordo com uma coisa que, bom, na graduação a gente chama de radiação de corpo negro, uma emissão, um espectro de emissão de radiação. E a gente pode inferir a temperatura dos objetos por conta disso. Ou seja, não é pela radiação que eu mando, é da radiação que eu recebo. Então, o termômetro ele não manda radiação para ninguém. Ele, muito pelo contrário, ele recebe e analisa a radiação que as pessoas emitem. Você pode encontrar pela radiação infravermelha emitida por um corpo, e essa radiação está atrelada, né, está relacionada com a temperatura desse corpo. Então, quando você aponta esse termômetro para a testa de alguém, o que esse aparelho está fazendo é receber a radiação infravermelha emitida por esse alguém e traduzir essa radiação em um número, que a gente chama de temperatura. Ou seja, pelo funcionamento desse termômetro, a resposta então é o item D. O que esse termômetro faz é captar a radiação infravermelha emitida por um corpo e dar a informação sobre a temperatura corporal dada essa radiação. Então não tem nada a ver, esse termômetro ele não dispara nada, ele não altera em nada. Você vai estar emitindo radiação infravermelha só por estar vivo. Seu corpo tem uma certa temperatura. Eu não sou da área de biologia, nem das áreas de ciências, né, médicas e coisas do tipo, mas se eu não me engano está em volta de 36 a 37 graus Celsius. Então, só por estar vivo você está emitindo essa radiação infravermelha. Logo, ter um termômetro apontado na sua testa ou não vai influenciar em nada. Vamos então à nossa próxima questão. 23. Um circuito da rede elétrica de uma residência é ilustrado pela figura. O eletricista, ao distribuir os circuitos dessa casa, tomou o cuidado de instalar disjuntores gerais a fim de proteger a rede elétrica da residência. Ao procurar um disjuntor adequado à referida rede elétrica, o profissional encontrou apenas os dispositivos de proteção com as seguintes especificações. Nós temos 4 tipos de disjuntores e as especificações são 24 A, 30 A, 36 A e 40 A. Ali tem o esquema, né, da rede elétrica dessa residência.
E os aparelhos 1, 2, 3 e 4 estão citados com as suas especificações. O 1 é a geladeira, ligado a 110 volts, consumindo uma potência de 500 watts. Uma lâmpada de LED, ligada a 110 volts, consumindo aí, 11 watts. A torradeira elétrica a 110 volts, consumindo 660. E o forno elétrico é o único que está ligado a 220, consumindo 4.400 watts. Dos disjuntores disponíveis, o mais adequado e seguro para a proteção do circuito representado é: algumas pessoas podem achar que, eu vou marcar a letra D, porque dá 40 ampere, e aí eu tenho certeza que vai estar tudo protegido. Só que aí é que entra o funcionamento de um disjuntor. É uma peça que pode ou ter um fusível ou então uma placa bimetálica nele, né? E ele funciona da seguinte maneira: a gente sabe que os aparelhos elétricos eles têm uma certa especificação, como mostram ali em cima. E a gente sabe que a potência ela é igual a tensão vezes a corrente no qual esse aparelho está submetido, que atravessa ele, coisas do tipo, né? Então a gente consegue, isolando a corrente, descobrir qual é a corrente que ele opera. Eu botei os valores, né, I1, I2, I3 e I4, onde o I4 eu dividi por 2 apenas porque, se vocês notarem, todos eles estarão divididos exatamente por 110. Se uma corrente maior do que isso atravessar o seu aparelho, dependendo do quão maior for, né, é óbvio que ele tem uma certa tolerância, mas corre o risco de você queimar os componentes elétricas dele. Então o disjuntor serve exatamente para isso. Se houver um pico de corrente, uma corrente maior atravessando, ele, e aí entra, se ele for de fusível, o fusível vai queimar. Só que o fusível é uma pecinha pequena com um fiozinho de cobre atravessando ele. Esse fio vai fundir, vai romper e não vai permitir passagem de corrente elétrica. Então, o excesso de corrente não vai passar e vai proteger o seu aparelho. Se ele for de uma placa bimetálica, a gente viu em um dos problemas anteriores que passagem de corrente gera uma variação de temperatura. Então, quando ocorrer essa variação de temperatura, a placa bimetálica, ela é, como o nome diz, né, bimetálica, são dois metais, uma placa em cima da outra, que elas vão dilatar. Ou seja, se passar uma corrente, ela dilata e aí abre o seu circuito, não permitindo a passagem de corrente. Quando ela resfria novamente, né, ela volta a fechar. Então essa é a ideia do disjuntor. Ou seja, não adianta você chutar que vai ser o de 40 ampere, porque aí ele vai proteger todo mundo, porque supondo, né, a gente está vendo que a resposta é o item C, mas supondo que a resposta fosse 24 ampere, olha quanto a mais de corrente eu estou permitindo passar no meu circuito. Então, para isso, vamos calcular de forma correta. A gente sabe que a corrente total que vai passar no disjuntor vai ser a soma. E por que a soma? Porque tanto os aparelhos 1, 2, 3 e 4, eles estão ligados em paralelo. Quando os aparelhos estão ligados em paralelo, a corrente que passa ali, no caso, no disjuntor, vai ser a soma de cada uma das correntes. Eis o motivo que eu mantive todo mundo com o denominador 110. Vocês fizeram essa soma simples, né? Somando cada uma das correntes, vocês vão encontrar 3.371 dividido por 110. Isso dá aproximadamente 30,6 ampere. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu colocar o D2, disjuntor 2, que só permite 30 ampere, vai ficar faltando corrente para alguém. Então eu tenho que permitir mais que 30 ampere. Mas se eu colocar o de 40, vai exceder muito, né? Vai exceder em quase 10 ampere a corrente que é segura para cada um dos aparelhos. Então a nossa resposta, a que mais se aproxima, é o item C, o disjuntor D3, com 36 ampere. Ele permite um pouquinho mais de corrente, né? Mas, como eu disse, não é como se você ligasse, se você pegasse a torradeira, né? E ligasse, aumentasse um pouquinho mais, né, a corrente dela, ela iria queimar. Ela tem um certo intervalo que ela aceita. Então a gente sempre opta pelo disjuntor que está mais próximo das correntes que circulam o nosso circuito,
que aqui é composto pelos 4 itens. Isso dá, então, 36 ampere. Maior que 36 ampere, ele desarma ou ele rompe o fusível e protege os seus aparelhos. Vamos, então, à nossa próxima questão. Questão 24. Uma pequena bicicleta a pilha se desloca em linha reta em uma trajetória que coincide com o eixo principal de um espelho côncavo. O pequeno brinquedo se aproxima do espelho esférico com uma velocidade de 6 centímetros por segundo. A figura ilustra um instante em que a bicicleta passa pelo ponto P. Esse ponto P, ele se encontra a 96 centímetros do espelho côncavo, ou seja, 96 centímetros do vértice do espelho, como mostra tanto na imagem ali bonitinha da prova, quanto na mal feita que eu tentei fazer. Sabe-se que, nesse instante, a imagem é real e tem a mesma altura do objeto. Isso é uma característica muito importante, tá? Porque para a imagem ser real, ou seja, ela vai estar à esquerda do espelho, na mesma ali, né, no mesmo espaço em que está o objeto, e para ela ter a mesma altura do objeto, o objeto ele tem que estar localizado no centro de curvatura do espelho. O espelho côncavo ou convexo, ele é uma calota esférica. No caso aqui, o côncavo ele possui a parte espelhada voltada para a concavidade do nosso espelho, né? Para o interior da concavidade, né? Então, é como se fosse o raio dessa esfera no qual foi retirada uma calota para se fazer o espelho. Então, a bicicleta inicialmente se encontra no raio, né, que é o centro de curvatura. Isso dá para a gente que o raio desse espelho é de 96 centímetros. Isso é muito importante que a gente vai precisar desse dado. Respeitando as condições de Gauss, o intervalo de tempo entre o instante em que a bicicleta passa pelo ponto P, ou seja, ali o ponto P inicial no centro de curvatura do espelho, e o momento em que a altura de sua imagem virtual mede o dobro da altura do objeto, será d. A imagem virtual só é feita num espelho desse tipo quando o objeto está posicionado entre o foco e o vértice. Ou seja, o foco, o foco de um espelho, né, ele é localizado como sendo o centro de curvatura dividido por 2. Ou seja, o foco está a 48 centímetros do espelho. Então, a bicicleta já vai ter que ter andado esses 48 centímetros. Se ela tiver após o foco e antes do vértice, a imagem vai ser virtual, vai ser realizada então à direita ali do espelho, né? E aí agora a gente vai ter que encontrar qual é a posição entre o foco e o vértice para que a imagem tenha o dobro da altura do objeto. Eu chamei a altura do objeto de y e a gente tem a relação, né, de aumento barra diminuição das imagens geradas pelo espelho por essa fórmula y dividido por p, que é a posição do objeto, vai ser igual a menos y', que é o tamanho da imagem, dividido por p', que é a posição da imagem. A condição que o enunciado passa para a gente é que o y' precisa ser 2y, ou seja, 2 vezes a altura original. Aí segue a simplificação, né? Eu vou ter y sobre p é igual a menos 2y sobre p'. Então eu vou descobrir que p' vai ter que ser igual a menos 2p. A equação para a gente saber para que relaciona P, P' e o foco de um espelho é essa aí. 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre o foco. Substituindo P' por menos 2P, a gente encontra 1 sobre P menos 1 sobre 2P', perdão, menos 1 sobre 2P é igual a 1 sobre o foco. O MMC, né, retirando o MMC desse cara, vai ser 2P. Então eu vou ficar com 2 menos 1 dividido por 2P é igual a 1 sobre o foco. Que diz para a gente que a posição do objeto tem que ser o foco dividido por 2. Eu montei aí, né, nessa segunda imagem onde o objeto deveria estar, que é nesse P. Esse P aí, ele tem F sobre 2, ou seja, C sobre 4. Se a distância focal, né, é 48 centímetros, ele vai ter que ter andado mais 24 centímetros à frente do foco, né, se aproximando do espelho, para que ele esteja na posição tal que a imagem projetada pelo espelho seja virtual, à direita do espelho, e tenha o dobro do tamanho do objeto. Totalizando, então,
do ponto inicial P, que era o centro de curvatura, que eu estou chamando de posição zero, o objeto vai ter que ter andado 72 centímetros em um movimento retilíneo, que nem é uniformemente variado, é apenas movimento retilíneo. A gente sabe que a equação do movimento retilíneo é x igual a x0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de at quadrado. Se eu estou dizendo que ele parte da posição zero, que é o centro do espelho, né, e que a aceleração dele é nula, porque ele mantém a velocidade constante, a posição final dele vai ser velocidade vezes o tempo. A diferença é que aqui eu sei a posição final dele, são 72 centímetros. E a velocidade eu sei que são 6 centímetros por segundo. Isso dá para a gente que o nosso tempo vai ser 72 sobre 6. E notem que eu não precisei fazer conversão novamente, porque eu tenho 72 centímetros e 6 centímetros por segundo. Isso dá para a gente 12 segundos, o que dá como gabarito a letra A. E é isso aí, então. Essa foi a última questão dessa prova. Espero que, mesmo com a minha voz horrível, tenha tenha ficado clara a explicação. Se eu não estou enganado, a prova é nesse final de semana. Não lembro exatamente se é sábado ou domingo, mas eu desejo a todos uma excelente prova. Façam com calma, atenção, leiam bastante o enunciado não só das questões de física, mas todas as questões. Às vezes tem alguma simplificação ou algum conceito que pode fazer você poupar tempo. Também é comum que algumas questões tenham informações que podem te ajudar em outras questões. Então, leiam as questões com bastante atenção para ver se não há nenhuma informação extra que vocês podem tirar delas, né? E é isso aí. Boa prova a todos.